Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20. Versículo 9. Aleluia. Atos, capítulo 20, versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém? Paulo, ele está vindo de uma viagem que ele fez em Éfeso. E em Éfeso, Paulo, ele vivenciou um avivamento muito grande lá. E naquele lugar, além de ele vivenciar um grande avivamento, ele também vivenciou uma grande luta, porque o povo de Éfeso tinha uma deusa, e eles eram muito idólatras. Armaram contra os companheiros de Paulo, que eles estavam lá em Éfeso, e a idolatria daquele povo era tanta, que diz a Bíblia que aquele povo ficou gritando o nome da deusa durante 2 horas. 2 horas gritando o nome daquela deusa. Então Paulo sai de Éfeso e ele decide com a sua comitiva ir para Acaia. Ele chega em Acaia, faz a obra do Senhor lá, e ele fala assim, agora eu vou para a Síria. Aí Deus, ele fica sabendo que os judeus daquele lugar estavam armando novamente contra Paulo naquele lugar. Então Paulo decide ir para a região da Macedônia e vai parar neste lugar aqui, Troade. Às vezes Deus tem os seus caminhos, né? Às vezes não, Deus sempre tem os seus caminhos. Às vezes Ele deixa você saber de algumas situações, falando, estão armando para você aqui, estão armando para você ali, mas tudo para você desviar da rota. Não é para você ficar com medo do que estão armando para você, é só para você desviar de rota. É só para você ir para onde Deus quer que você vá. Às vezes o nosso plano, como Paulo, era querer ir pregar a mensagem de Deus, algo nobre, pregar a mensagem de Deus na Síria, mas Deus fez com que chegasse aos ouvidos de Paulo, que estavam armando contra ele, e então ele muda de rota. Ei, se chegou uma notícia ruim ao teu ouvido, não é para você se amedrontar, não, é só Deus falando assim, muda de rota. O meu caminho para você é outro, eu vou te usar em outro lugar. Glórias a Deus. Então Paulo, ele chega ali em Troade, e junto nessa comitiva de irmãos, está também vários discípulos, está Timóteo, lembra de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele está junto com Paulo nessa comitiva, e eles chegam em Troade, e lá eles ficam 7 dias, e diz a Bíblia que em um domingo, primeiro dia da semana, eles se reúnem numa casa para partir o pão. E fala a Bíblia que eles estavam num cenáculo. O que é um cenáculo? Cenáculo é um refeitório que fica em cima de uma casa da época. É como se fosse uma copa, uma sala de jantar. Eles se reuniam para comer. Então, Paulo está aqui numa casa, no terceiro andar de uma casa, e eles estão reunidos ali, e diz que os irmãos daquele lugar, de Troade, estão reunidos neste lugar, neste cenáculo, nesse refeitório. E a Bíblia também diz que Paulo começa ali a falar da palavra de Deus para os irmãos que ali estavam. A Bíblia diz, relata que era noite, não era de dia, era noite. Fala que ali havia muitas candeias acesas. Diz também que tinha muitas lamparinas acesas. Então pense comigo,
uma coisa, irmãos. Eu gosto de entrar na cena. Uma amiga nossa, pastora, fala sempre isso nas suas mensagens e eu peguei isso para mim. E é realmente o que eu gosto de fazer quando eu prego a mensagem de Deus é entrar na cena. Então, eles estão ali e na Bíblia diz que haviam muitas lamparinas, candeias acesas. A Bíblia, ela não dá ponto sem nó. Para ele relatar detalhe por detalhe é porque tem um motivo. A Bíblia diz que eles estavam ali com muitas candeias acesas. E alguém conhece aqui aquele arqueólogo da Adventista, Rodrigo Silva? Vocês conhecem, irmãos? Então, e ele é um estudioso de todos os pertences que tinham na antiguidade, arqueólogo, viu o que tinha lá, conhece, obrigado, irmão, conhece os utensílios da época, né? Estudaram. E naquela época de Paulo não existia cera para dizer que lá tinha várias velas naquele lugar. Não. A candeia daquela época, ela era acesa por óleo. Óleo. Então pensa comigo, irmãos. Não era uma luz artificial e hoje em dia tem luzes modernas, não é? Que nem geram calor, você pode até pegar na lâmpada, que ela não esquenta mais, né? Naquele momento, naquela época, não era isso. Era um óleo sendo queimado. Então, pensa comigo, meus irmãos. Um lugar onde tem muita gente, tinha muitas candeias acesas. Vamos pensar no lampião? Lampião ali, ele é queimado por querosene, né? Então, naquela época ali, o óleo sendo queimado. Óleo sendo queimado gera o quê? Fumaça, calor. Então eles estão naquele ambiente ali, com várias candeias, de noite. A história também relata, não a Bíblia, agora eu estou indo para a arqueologia. Eles relatam que as casas da época, tipo num cenáculo desse, num refeitório desse, tinha uma janela, no máximo duas. Então pensa, meus irmãos, eu quero que vocês entrem na cena comigo. Pense um monte de gente naquele lugar, com uma janela, cheio de candeias acesas. Então, o que tinha naquele ambiente? Fumaça e calor. E Paulo começa nesse ambiente a falar a palavra de Deus. Só que diz a Bíblia também que ele quer ir embora no dia seguinte. Então, ele se prolonga. E fala que ele se prolongou até a meia-noite. Tá suave para nós, né, irmãos? Terminar o culto 9 horas, não tá não? Meia-noite, ele se prolonga. Se ele se prolonga, vamos calcular aí que ele está pregando há mais de 1 hora? Vamos calcular aí que esse culto já tem umas 2 horas de duração? Porque ele está falando que ele se prolongou. Lucas, que escreveu Atos, ele está falando, ele se prolongou. Eu vi lá, eu estava ouvindo. Paulo, ele se prolongou. E já era meia-noite. Então, nesse ambiente de fumaça, nesse ambiente quente, está ali um jovem, Eutico. Quando a Bíblia relata rapaz, quer dizer que ele tinha mais ou menos entre os seus 14 anos para baixo. Então, um rapaz, nesse ambiente, olha uma janelinha dando sopa. Diz aí se você não ia querer procurar essa janela também. Nesse ambiente quente, nesse ambiente cheio de fumaça. E um jovem de mais ou menos 14 anos naquela época, ele já trabalhava. Nós temos que entender a parte de Eutico também. E naquela época não existia trabalho de escritório que existe hoje. Não, naquela época existia trabalho braçal. Então, um jovem que está vindo aí do seu dia de trabalho, ele está ali naquela casa, num ambiente quente, num ambiente cheio de fumaça.
Atire a primeira pedra, meus irmãos. Quem nunca, depois de um dia de trabalho, veio para um culto e não sentiu sono? Quem aqui nunca sentiu sono num culto? Eu não vou levantar minha mão, eu já senti. Irmãos, eu já pesquei. Já pesquei em culto, não. E é um sono tão gostoso que dá na hora do culto, misericórdia. Aquele sono assim que arrebata. Atire a primeira pedra. Quem nunca dormiu num culto? Eu não julgo e eu não culpo Eutico de ter sentido sono. E ainda mais, meus irmãos, ouvir uma mensagem extensa é difícil. É difícil. Eu já ouvi, meus irmãos, pregador pregar mais de 1h30. Ai, Jesus Cristo. É só pela graça, porque a gente fica ali orando para não pecar. Né? Fica orando para não pecar. Mensagem extensa é difícil. E ainda mais nesse ambiente que Eutico está, é difícil. Mas você sabe qual que é o maior problema de Eutico? Não é ele ter dormido. Não é ele ter dormido, mas sim o lugar de perigo onde ele estava. Geralmente, o lugar de perigo é aquele lugar onde a gente encontra conforto, não está nem muito quente, nem muito frio, está fresquinho, é cômodo estar ali. Trazendo para a nossa vida espiritual, quando as coisas elas começam a apertar, começa a ter essa pressão do ambiente, a fumaça se alastra, o calor chega, e você se vê ali apertado naquele ambiente, qual é a primeira coisa que você faz quando a pressão aumenta? Aleluia. Quanto mais participativos nós estamos na obra do Senhor, quanto mais nós queremos estar em santidade, fiéis diante do Senhor, mais acontece o quê? Mais pressão aumenta. Me diz aí, se quando você decidiu seguir a Cristo fielmente, não teve tribulação, não teve luta, não teve deserto? Eu não vim aqui pregar a mensagem da prosperidade, não, meus irmãos. Teologia da prosperidade, que tudo está bem quando você aceita Jesus. Não, nós estamos ainda aqui nessa terra. E lutas vão continuar. E quando a gente se decide por Cristo, mais a pressão aumenta. Quanto mais participativo eu estou na casa do Senhor, mais pressão, mais difícil fica de eu servir ao Senhor. Eu vou decidir agora tocar na orquestra. O horário de você vir na orquestra, tudo acontece. Até o horário de você se arrumar, nada aconteceu. Mas na hora de você ir para o ensaio, na hora de você vir no círculo de oração, na hora de você vir para a igreja, na hora de você vir para a escola dominical, bem na hora que você está pronto ali para se arrumar, para fazer, tudo acontece. O mundo desmorona. O filho começa a vomitar, a filha começa a gritar, tudo acontece. O marido começa a dar piti, a mulher começa a dar piti, que não é só o marido, é a mulher também. Tudo acontece. Mais pressão aumenta. E a nossa primeira reação quando a pressão aumenta é: eu vou tirar o pé. Eu vou tirar o pé, sabe por quê? Porque eu não aguento essa pressão. Eu não aguento servir a Deus desse jeito. Para mim tem que estar tudo bem para eu servir ao Senhor. Está muito cansativo. Não, eu tenho uma rotina aqui de vida, não dá para eu servir ao Senhor dessa forma. Não. Eu vou tirar o pé. Não tem problema eu dar um tempo. Não tem um problema eu parar de cantar um pouco. Não tem problema eu parar de tocar. Não tem problema eu parar de pregar. Não tem problema eu estar na função de intercessor, de intercessora. Eu vou tirar o pé.
Aleluia. E aí a gente faz o quê? Encontra um lugar cômodo. E esse lugar cômodo pode ser qualquer lugar da sua vida. Pode ser na frente de uma televisão, pode ser maratonando séries na Netflix, pode ser qualquer lugar. Agora, uma coisa certa é, no lugar cômodo, você não presta atenção. No lugar cômodo, você está propenso a dormir. Aleluia. Deixa eu ir para a janela. Não vou cantar mais, não vou orar mais, não vou pregar mais. Quer saber de uma coisa? Não vou na igreja mais. Dá para eu pôr a mensagem na internet que eu quero, com a mensagem que eu quero, com o tema que eu quero. Porque eu estou precisando disso. Então, deixa eu procurar o tema aqui na internet, da mensagem que eu quero. Ei, você vai perder de ser alimentado pela palavra de Deus, daquilo que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Aleluia. E não seja enganado, não. O inimigo, ele tentou fazer com que a janela fosse atraente para você ontem. Ele vai tentar hoje e ele vai continuar tentando amanhã. Aleluia. O inimigo vai deixar a janela brilhando para você. Se puder, ele pinta de ouro. Ele vai deixar aquela, se puder, ele põe até LED. Para você olhar para aquela janela, ó. Põe até ventilador, põe ar-condicionado perto. Ó, vem para essa janelinha aqui que, ó, uma delícia. Aqui não vai ter irmão na tua cabeça te enchendo as paciências. Não vai ter irmão da igreja aí te pressionando. Vem para essa janela. Aqui é cômodo. Aqui é lugar de descanso, frescor, é lugar de paz. Só que não se engane, porque é lugar de morte. Aleluia. Aleluia. Se o cansaço dessa caminhada de seguir a Cristo, ele te pegar em algum momento, e isso acontece com todo mundo, não é porque eu estou pregando aqui, não é porque o outro está cantando ali, não é porque o Roger está tocando ali, que nós não somos pressionados, que nós não somos afligidos. Nós temos luta sim, nós somos afligidos sim. Aleluia. O cansaço pega todo mundo. Todo mundo. Só que se certifique que você não está num lugar de perigo. Se certifique que quando o cansaço chegar, você não está na janela, você está do lado de dentro. Esteja do lado de dentro. Vai estar calor, vai ter fumaça, vai ter pressão, vai ter uma aglomeração, vai ter dificuldade, mas esteja do lado de dentro. Faça dele, Jesus, o teu refúgio, não uma janela. Ei, o Senhor Jesus tem refúgio para ti. O inimigo quer te apresentar uma janela qualquer, mas Jesus tem refúgio. Aleluia. Salmo 59:16 diz: Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Aleluia. O abatimento físico vai chegar, mas esteja do lado de dentro. O problema chega, mas esteja do lado de dentro. A dificuldade vai chegar, mas esteja do lado de dentro. A pressão vai sim, vai te pressionar, vai chegar, vai ter o dia de pressão sim, mas esteja do lado de dentro. A dor vai chegar. Ei, eu não estou pregando aqui que vai ser as 1000 maravilhas, não. A doença chega. Daraio, shiberaio, serai defá. A dor chega. A luta chega. Mas esteja do lado de dentro.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. O cansaço chega, mas canse do lado de dentro. Os tempos difíceis chegam, mas faça de Deus o teu refúgio, faça dele o teu abrigo. Tenha firme convicção que é ele que te fortalece. Isaías 40, 29 diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Cansei um pouco, mas ele me fortalece. Eu cansei um pouco, mas ele me dá vigor. Eu cansei um pouco, mas eu estou num lugar seguro. Eu cansei um pouco, mas eu não vou morrer. Aleluia. Pois é ele que me sustenta. Ele me sustenta com a destra da sua justiça. Aleluia. Avalie hoje se você se encontra numa janela. Avalie se você está numa janela. Onde você está nessa noite? A janela está te chamando? Deus está te falando hoje, não vai não. Eu tenho vida para você e não morte. Oh, aleluia. Se você estiver numa janela, eu sinto lhe dizer que você não está vivenciando toda a experiência que Deus tem para você. Você não está experimentando uma vida ativa na casa de Deus e dentro da promessa. Você não está vivenciando alinhado com o que Deus quer. Porque você decidiu dar um tempo na janela. Aleluia. Glória a Deus. Deus te fala nessa noite, saia correndo dessa janela. Ele está estendendo a mão para você hoje aqui e fala: sai daí, meu filho. Sai daí, minha filha. Sai. Vem para dentro. Vem para dentro. Saia daí. Ei, eu estou estendendo a minha mão aqui hoje para você e dizendo: sai da janela. Darouchi erai ostera. Varai oshi berriai. Sterai oshi berriai osuiva. Dert mai rofai. Oh, aleluia. Saia dessa janela. Então, por causa do sono e de um sono profundo, ele cai. Atos 29 diz que ele cai do terceiro andar. O rapaz, meus irmãos, cai do terceiro andar. Não é qualquer queda, não. Pensa aí. Uma casa aí tem em torno dos seus 2,5 metros, 3 metros, um andar. Multiplica por 3. Ele estava aí por volta de uns 9 metros de altura. Ele cai de uma altura de 9 metros de altura. Aleluia. Aí, aquele rapaz cai daquela janela e o povo diz que ele está morto. E a minha pergunta hoje é para mim e para você, como cristãos que somos, como aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, como aqueles que carregam a palavra de Deus dentro de si. Pergunto para você e para mim, nós que temos uma ordenança de Jesus falando: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Estou falando para nós cristãos. O que nós fazemos quando alguém cai? Você vai ficar apontando? Ih, caiu. Também? Estava lá por quê? Não é isso que nós fazemos? Quem mandou estar lá? Agora já era. Já caiu. Aí a gente começa
a falar para um, para outro: oh, você viu o que aconteceu lá? Fulano caiu. O que nós fazemos quando alguém cai? Falamos: ih, não vigiou, viu no que deu? Existem pessoas, e às vezes nós mesmos, que ficam tentando achar o culpado. Quantas vezes nós não fizemos isso? De ficar tentando achar o culpado por causa da queda de alguém. E ainda ficamos falando: não viram? Ninguém estava atento a ele? Quem estava acompanhando? Quem estava acompanhando ele? É parente de quem? É filho de quem? Não estava na mesma casa com fulano? Fulano não é crente? Procuramos o culpado, procuramos a desculpa, mas nós não olhamos para nós mesmos. Estamos no mesmo ambiente daquele que cai. Porque aqui diz na Bíblia que o jovem Eutico, ele não caiu lá no mundo, ele não caiu num bar, ele não caiu numa danceteria. A Bíblia não diz que ele estava caído lá no mundão das drogas. A Bíblia diz que ele estava no mesmo ambiente de culto que todo mundo. Um ambiente de culto cheio de gente, e ninguém olhou para ele na janela. Ninguém disse para ele: saia daí. Passaram-se horas, meus irmãos. A Bíblia diz que Paulo se prolongou. E ninguém, uma viva alma, para grudar na mão daquele moço e falar: saia daí, você vai cair. Ninguém adverte ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos no mesmo ambiente de um Eutico, preocupados somente com a nossa religiosidade, preocupados somente com a nossa espiritualidade, preocupados somente na nossa rotina cristã. Não, eu bato carteirinha lá todo dia, tal horário, tal dia eu tô lá. Preocupados com a nossa aparência de cristão. O que importa sou eu. Você não entendeu que você nasceu para um propósito? Aleluia. Tem gente na janela. Tem gente na janela e essa pessoa precisa ser socorrida. O Senhor quer usar você como um canal para tirar almas da janela, e almas que estão dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o teu próximo. Começa a olhar ao teu redor. Veja, olhe, peça ao Senhor que abra teus olhos, que te dê discernimento. Ei, tem filho na janela, tem marido na janela, tem esposa na janela, e você aí preocupado com a tua rotina de oração. Ei, socorre quem está na janela, está perto de você, está perto do ambiente de culto. Você é o ambiente de culto naquela casa. Socorre quem está na janela. Aleluia. Deixa Deus te usar. Vai ficar se escondendo neste banco até quando? Aleluia. Atos capítulo 29 também diz que quando o levantaram, estava morto. Existem algumas almas que elas já foram atingidas pela queda. E o detalhe é que ela não estava lá fora, estavam presentes no mesmo ambiente de culto. Caem de dentro de um ambiente de culto e já morreram. Vocês estão entendendo? Que é dentro de um ambiente de culto, é de dentro de um ambiente de culto, perto de um ambiente de culto, que tem almas morrendo?
Aleluia, glória a Deus. E isso é anunciado a Paulo, e Paulo, ele desce até lá. Esses irmãos que encontraram Eutico lá embaixo, a Bíblia fala que eles tentaram levantar ele. Levantaram ele morto. Por que tentar levantar um morto, meus irmãos? Eles estavam ali, tentando levantar ele. Ele estava morto. Tem gente que vai ficar tentando por todos os meios físicos levantar quem já morreu. Tem gente que vai procurar convencer por atrativos materiais, teologia da prosperidade, tentar convencer pelo seu intelecto. Aleluia. Quer trazer de volta a vida com argumentos psicológicos, físicos, filosóficos. Quer tentar convencer a alma que morreu. Aleluia. Com inteligência. Com palavras difíceis, com frases difíceis de serem elaboradas, com atrativos. Mas Freud disse. Ei, não é assim não. Lembre-se que a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Aleluia. 1 Coríntios 1:19 diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia. Deus, ele tornou a sabedoria deste mundo loucura. Que a loucura de Deus é sabedoria. Não tenta pela tua própria força não levantar morto. Não consegue. Não consegue. Não consegue levantar morto com a tua própria força. É anunciado para Paulo que ele morreu. E qual foi a reação de Paulo? Aleluia. O que Paulo faz? Ele fala assim: viu fulano? Paulo, ele está pregando. Paulo não podia falar: ô Tiago, desce lá embaixo. Ô Timóteo, desce lá embaixo. Vê lá o que aconteceu. Eu tenho que continuar o culto aqui. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para ir socorrer lá embaixo. Afinal, esse rapaz estava no lugar errado mesmo. Eu não vou descer 3 lances de escada, não. 3 lances de escada para eu descer? Não vou. Não vou, não. Só que Paulo não faz isso. Paulo é aquele que está dirigindo aquele culto. Mas é ele que larga tudo e desce até lá. Aleluia. Larga tudo que você está fazendo e desce. Desce aonde essa alma está. Desce aonde essa alma está. Porque nesse problema não tem recurso físico, não tem recurso psicológico e nem financeiro. Existem problemas que nem recurso físico, filosófico, psicológico, material, físico, financeiro que vai resolver. Não existe. Tem problemas, meus irmãos. Esse milagre da onde uma alma está morta é só Jesus para fazer. Aleluia. É só Jesus quem faz. Não é algo lógico nem racional. É sobrenatural. Não adianta você ficar aí enfadado com muitas teorias. Não adianta, é Jesus quem faz. Aleluia, glória a Deus. É sobrenatural, não é racional. O teu culto você entrega para Deus racionalmente. Mas Deus age no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. A sorte desse rapaz é que ele está perto de um culto. Paulo vai lá cheio de Deus vivo, do Deus de um culto que está vivo. Aleluia. Um Deus da vida. Eu não sei qual a sua situação aqui hoje, mas eu quero anunciar que você pode até ter morrido, mas o Deus deste culto aqui está vivo.
Aleluia. Ele morre. Mas Eutico está próximo ao ambiente onde tem a unção de Deus. Se hoje você ou alguém de dentro do teu lar está sem sentir nada, sem vivenciar nada com Deus, está como morto, ou você mesmo está se sentindo dessa forma, como morto, não se desespera, ainda tem esperança. Você está próximo de um ambiente que tem a unção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aconteceram algumas situações e você foi dando corda, foi se enrolando, o teu relacionamento com Deus foi ficando distante, disperso. Só de vez em quando. No teu coração, você sabe aí, parou de arder a chama do Espírito Santo de Deus. E agora, você não tem o que fazer, você se encontra nesta situação. Não se desespere. Você caiu perto de um ambiente onde Deus ainda age. Aleluia. O Deus que ressuscita e faz a alma viver novamente está aqui. O Deus que restaura sonhos. O Deus que restaura promessas antigas está aqui. Aleluia. Há esperança ainda. Paulo, ele vai até o rapaz, ele se inclina e ele abraça. Depois do abraço, ele diz: está vivo. Ele não disse nada, ele não fez um estardalhaço antes. Ele não diz assim: vamos, meus irmãos, desçam aqui, que agora nós vamos fazer um grande clamor ao Senhor. Um abraço quieto. A Bíblia fala que Paulo só fez isso. Ele não chegou e orou. Ele não chegou e fez: não, agora nós vamos fazer um jejum, uma oração até amanhã antes de enterrar esse rapaz. Não. Você sabe por quê, meus irmãos? Não é pela força do tanto que você ora. Não é pela força do teu jejum e oração. Isso daí é consagração tua com Deus. Quem faz milagre é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Paulo vai convicto disso. Senhor, eu mesmo com todos os jejuns que eu faço, eu com mesmo toda a oração que eu faço, com todas as campanhas que eu faço para o Senhor, com todos os propósitos que eu tenho, não é isso que vai trazer vida a Ele. Não é pelo meu esforço. Ele vai convicto que Ele está cheio de Deus. E esse abraço aqui traz vida. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos dispostos, meus irmãos, a descermos, a nos inclinarmos e abraçarmos. Aleluia! E o nosso abraço vai trazer perturbação, desconfiança, ou o nosso abraço vai trazer vida? Aleluia! Lucas, ele escreve o livro de Lucas, e ali no livro de Lucas ele narra as histórias, ele coloca tudo em ordem, a história de Jesus. E ali ele só está narrando, falando: olha, Jesus foi até tal lugar, Jesus fez, e assim aconteceu, Em Atos não, Lucas é médico e Lucas está presente no ambiente. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos lá a Bíblia, na Bíblia, diz assim no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Há pessoas que defendem, e já pregadores que já falaram, que o rapaz ainda estava vivo. Só que eles esqueceram que quem está nesse ambiente é Lucas. Porque Lucas narra o livro de Atos falando assim: navegamos, fomos, nos encontramos. Lucas agora está presente nessa comitiva.
nada mais, nada menos, um médico. Um médico que está presente. E esse médico, ele escreve: levantaram ele morto. Então, quando Paulo fala que a sua alma nele está, é sinal que Deus fez um milagre. Aleluia. Quando Paulo diz ele está vivo, não foi uma constatação que chegou lá e ele estava vivo, mas sim um milagre. Aleluia. Na versão King James, que é a versão mais antiga que existe da tradução da Bíblia, na versão King James diz assim, ó: a vida nele está. Irmãos, ainda tem vida aí. Oh, aleluia. Ainda tem vida aí. Glória a Deus. Não é qualquer abraço que ele recebeu, não. É um abraço cheio da unção de Deus, da restauração da vida. Ei, Deus está falando aqui nessa noite, ainda tem vida aí. Eu trouxe você aqui nessa noite para te dar esse abraço do Espírito Santo de Deus e dizer para você: ei, estou restaurando a vida. Tem vida aí ainda. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando nós nos voltamos para Jesus, nós somos capazes de fazer coisas que nós nunca sonhamos. Nós somos capazes de sobreviver a situações que nós nunca imaginaríamos que iríamos conseguir passar por aquilo, mas sobrevivemos. Sabe por quê? Porque tem vida aí. E vida de Cristo, a vida de Cristo, aleluia, é a vida que Ele dá. Oh, aleluia, é a vida que Ele traz para nós, que nos fortalece. Um abraço novo que nos traz um novo fôlego de vida. Um abraço de fogo, de força, de unção. Aleluia. Salmo 145, 14. Eu queria chamar o grupo de louvor para louvar aqui. Aleluia. Salmo 145, 14 diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Você está se sentindo abatido? Deus te levanta. Você diz aí que você está caído? Ei, Deus te levanta. Aleluia. Porque é o Senhor que sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. O ladrão veio para quê? Para roubar e matar e destruir. Mas Jesus, Ele está aqui hoje para que você tenha vida e vida plena, em abundância, em exercício para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus.